de volta! E hoje a gente vai dar continuidade na playlist de lendo Agatha Christie. E o livro do mês é o Poirot Investiga. É uma coletânea, né, de 14 contos com o Hercule Poirot e o Hastings. E é a primeira coletânea de contos que a gente vai ter, né, que a Agatha Christie lançou. Esse livro é de 1924. Os livros anteriores dela são todos no formato de romance. E assim, eu não sabia como que eu ia fazer esse vídeo, se eu ia falar sobre os 14 contos, se eu ia escolher só alguns e comentar. E aí eu decidi fazer o seguinte, eu vou dar um resumo bem resumido dos 14 contos. Tipo assim, não tem como eu dar muita informação sobre o conto, porque acaba que metade da história vira spoiler, né? Mais da metade da história, em alguns casos. Os contos eles são super curtinhos, então é tudo spoiler. Pra mim é tudo spoiler. E só, assim, eu quero ressaltar uma coisa que eu percebi logo no primeiro conto. A Agatha Christie, ela é conhecida pelos seus romances e pelos assassinatos. Né, assim, a maioria dos livros, eu diria que 90% das histórias dela abordam essa temática, né, o assassinato mesmo, tem sempre um corpo ali, vai rolar investigação em torno daquilo. E o Sherlock Holmes não, né, as histórias do Arthur Conan Doyle, ele explora mais a estrutura de conto e tem esse aspecto mais misterioso. Nem todos os casos são relacionados a assassinato. Ele trabalha muito com desaparecimento, seja de pessoa ou de um objeto. Então ele trabalha mais com essa, como se diz, com outros elementos mesmo, né? Enquanto que a Agatha Christie é realmente morte, né? E aí, nesses contos, até mesmo nos títulos, eu consegui perceber uma aproximação muito grande desses dois autores, que são de épocas diferentes, né? E, não sei, eu só achei interessante ressaltar isso porque, querendo ou não, acaba que eles são sempre muito comparados. Mas então, vamos lá. O primeiro conto, a gente vai ter, chama-se A Aventura da Estrela do Oriente, que é sobre um caso de um diamante, ele chama, né, Estrela do Oriente, e a dona desse diamante, ela começa a receber umas cartas muito estranhas sobre esse diamante. E aí ela vai descobrir que tem uma outra senhora que também possui um diamante com esse nome e que ela também está recebendo essas mesmas cartas. E aí então o Poirot entra em cena para resolver essa situação. E esse caso aqui, ele tem essa pegada mais do desconhecido, sabe? De mistérios envolvendo lendas e tudo mais, que é uma característica mais sherlockiana. O segundo caso é a tragédia de Marsden Manor, que é quando uma companhia de seguros pede a intervenção do Poirot num caso de uma morte misteriosa. Né? O senhor lá da propriedade Marsden Manor, ele aparece morto e aí o médico dá o parecer lá, só que aí de acordo com as investigações, o Poirot discorda dessa colocação do médico e aí explica por quê. Terceiro caso, a gente tem a Aventura do Apartamento Barato. E é engraçado, gente, esses títulos aqui, eles são super autoexplicativos, né? É justamente a aventura de um apartamento barato, assim. O Hastings, ele vai contar que um casal de colega dele ele conseguiu alugar um apartamento muito bom, numa região muito boa e muito cara de Londres, a um preço baixíssimo. E como, né, quando a esmola é grande o santo desconfia, o Poirot fala que não, esse negócio tá errado, esse aluguel tá errado e eu quero saber por quê. E aí ele se intromete mesmo no caso assim, das pessoas. O quarto conto é o mistério de Hunter's Lodge, que é um casal de classe média, assim, eles não possuem nenhuma riqueza, nada do tipo. Só que o tio do cara, ele é muito rico. E ele, só que assim, ele tá bem de saúde, ele tá, né, ativo ali e tal. E aí um dia ele morre.
E aí, assim, a mulher desse cara, ele manda, né, um telegrama pro marido e fala assim, o cara morreu do nada, ele caiu duro aqui morto, não sei o que tá acontecendo, vem cá me ajudar. Aí o cara leva o Poirot lá pra tentar entender o que aconteceu, né? 5. Esse título é o melhor de todos. O roubo de $1 milhão em títulos do Tesouro. Adivinha do que é o conto? Esse título é ótimo. É justamente sobre o roubo de títulos do Tesouro, no valor de $1 milhão. E aí o Poirot vai investigar isso. Não tem mais o que dizer sobre isso. O 6. A Aventura da Tumba Egípcia. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Foi, na verdade, o segundo que eu mais gostei. O primeiro que eu mais gostei foi o último. E é um caso em que o Hastings e o Poirot, eles vão até o Egito investigar uma série de mortes bizarras que estão acontecendo de membros de uma equipe que descobriu uma tumba egípcia, né, de um faraó lá. Então tem essa pegada mais sobrenatural, assim, tal, né, igual o primeiro conto, que é também uma característica mais sherlockiana. E é bem interessante o desenrolar, assim, da história. O outro é também autoexplicativo, o roubo das joias no Grand Metropolitan. O Poirot e o Hastings, eles estão nesse hotel, eu não me lembro agora se era um evento ou se eles estão jantando, sei lá. Eu só sei que tem uma senhora lá que, conversando sobre joias ali com o Poirot, ela fala assim, nossa, você tem que ver o meu colar de pérolas, é maravilhoso. E aí quando ela vai pegar o colar dela, cadê o colar? Não tem colar mais. Aí o Poirot vai investigar o sumiço dessa joia. 8. O primeiro-ministro sequestrado. De novo, a investigação sobre o sequestro do primeiro-ministro. Esses títulos são sensacionais, vocês não estão entendendo. Nossa, eu ri demais. Assim, o primeiro-ministro, ele sofreu um atentado, tipo assim, de manhã, e aí no final da tarde ele sumiu. E aí o pessoal do serviço secreto lá de Londres, não sei como é que chama, contata o Poirot, né, eles estão desesperados, porque no dia seguinte esse primeiro-ministro tem um discurso muito importante para fazer, tipo um discurso que vai mudar vidas, e aí eles trabalham com uma margem muito pequena, assim, de tempo, sabe? Então é muito legal, porque ele coloca um ritmo muito rápido na história, isso é bem interessante, eu particularmente gosto. 9. O desaparecimento do Sr. Davenheim. Esse daqui, de novo, é interessante, tipo, né, autoexplicativo, mas ele é interessante porque foi uma aposta do inspetor Japp, né, que trabalha ali com o Poirot, nesse livro principalmente. Ele faz um desafio. Ele fala assim, eu duvido que você consegue resolver qualquer caso sem sair de casa. Aí o Poirot, que não é bobo nem nada, falou assim, claro que eu aceito. Eu só preciso que você me passe todos os pormenores do caso em particular. E aí o Japp vai fazendo isso, né? Ele vai passando vários telegramas assim para ele, apontando os desdobramentos do desaparecimento desse cara, né? É óbvio que, né, enfim, ele vai descobrir. Eu acabei de dar um spoiler, né? Mas é óbvio que o Poirot vai achar a solução das histórias, é fato. A aventura do nobre italiano. O Poirot, o Hastings e um amigo deles lá em comum, que é um médico, eles estão jantando ali, estão conversando, batendo papo, tomando um chazinho. E aí o médico vai receber uma ligação desse nobre italiano, que já é um conhecido dele, falando assim, tipo, me ajuda porque me mataram. Tipo, eu fui assassinado. Aí o médico fica tipo, hã? Aí ele cata o Poirot e leva eles vão correndo pra casa do italiano. E aí chegando lá, né, os serviços do Poirot vão ser requisitados. O caso do testamento desaparecido. Esse daqui é mais um caça ao tesouros, porque a gente vai ter o tio e uma sobrinha, eles têm uma não é desavença, é uma desavença sobre como as mulheres devem ser criadas e educadas. E aí, assim, o tio coloca um desafio para a sobrinha, né? Ele escreveu um testamento e falou assim, olha,
você só vai herdar a minha toda, né, a herança, se você for mais esperta do que eu e descobrir o que eu escondi, sabe, assim, eu tenho um trem escondido e eu quero que você descubra o que é. E aí ele tem um prazo, né, esse testamento tem um prazo de validade. Se passar dessa data e ela não descobrir, toda a herança dela, que seria para ela, vai passar para instituições ali de caridade que ele já selecionou. E aí a menina, que não é boba nem nada, né, ela vai pedir o Poirot para ajudar ela. Eu faria a mesma coisa. A Dama de Véu. Esse daqui é um caso sobre uma jovem super bonita e tal, que tá com um casamento marcado com um cara da alta sociedade britânica e tal. E ela pede ajuda ao Poirot porque ela escreveu uma carta quando ela era bem novinha, que tem um conteúdo estranho, que ela não deveria ter escrito. E acharam, né, um cara achou essa carta e tá usando para extorquir ela. E aí ele falou assim, se você não me pagar tal quantia até tal, né, tal data, eu vou entregar essa carta pro seu noivo e aí o casamento com certeza vai ser cancelado. E aí a mulher tá desesperada. Aí o 13, é a Mina Perdida. Esse é um caso de memórias em que o Poirot vai contar pro Hastings como que ele acabou ganhando 14 mil reais, 14 mil em ações de uma mineradora. Né? Então assim, ele vai contar como que sobre o dono da mineradora, sobre os documentos ali a respeito, sobre empresas envolvidas na exploração lá do minério. É interessante, mas é igual eu falei, né? É narrado no... Nossa, tá difícil de falar. Ele é narrado na forma de memórias. Consegui. E aí o último caso, que é o meu favorito, que eu achei muito incrível, que ele chama A Caixa de Bombons. E é sobre um caso em que o Poirot falhou. De novo, né, narrado nesse formato de memória. O Hastings, ele tá assim, não é possível que você acerta todas sempre, não tem como uma pessoa ser um gênio, assim. E aí o Poirot, muito humildemente, ele fala assim, você está enganado, Hastings, porque tem sim casos em que eu falhei. E aí ele vai contar, né, este caso. E é muito interessante, porque é o tipo de caso que você percebe que o mínimo detalhe faz toda a diferença no final. E só assim, mais a título de curiosidade, a relação do Hastings e do Poirot aqui é muito engraçada. Tipo assim, algumas pessoas vão enxergar como arrogância, né, do Poirot, não deixa de ser. Mas o Hastings, ele entende aquilo como um ego inflado, sabe? Então, tipo, ele chega um momento que ele começa até a fazer graça dessas colocações do Poirot, inclusive nesse último caso. Então é bem interessante ver o relacionamento desses dois, né, que a gente já acompanha desde lá do primeiro livro do misterioso caso de Styles. Então é isso. Foi muito rápido, mas foi muitos casos. É interessante ver, tem muitas semelhanças, sim, com os contos do Sherlock Holmes, eu admito isso. Mas é bom do mesmo jeito. E o próximo livro da Agatha Christie, né, da nossa lista, é o livro publicado em 1925, que é O Segredo desse trem que eu não sei falar. Eu não sei se eu imagino que é Kímenes. Esse trem aqui. Uma intriga internacional, eu não sei de quem que é esses. Eu acho que não é nem do Poirot e nem da Miss Marple. É de uma pessoa extra. E nem do Tommy da Topence. É de alguém extra na vida. De novo, eu nunca sei, né, quando... Eu vou confirmar no meu planejamento lá quando que o livro vai ser lido. E aí eu coloco na caixa aqui embaixo pra vocês lerem comigo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.